Bem, amigos, é um prazer enorme estar aqui participando pela primeira vez desse modelo de educação à distância. Eu quero dizer que estou impressionado com a estrutura, não conhecia, é algo que para mim é um modelo novo e que pode democratizar o acesso ao conhecimento, o que, sem sombra de dúvida, é algo maravilhoso. Eu pretendo interagir ao máximo possível com todos os colegas do interior e também os aqui presentes, para que a gente possa aproveitar o máximo possível esta aula, que versa sobre o tema responsabilidade civil nas relações de trabalho. Eu quero, nesse momento, registrar, antes disso, o meu agradecimento, o prazer enorme de mais uma vez servir ao tribunal. O TRT, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, é a minha casa. Eu ingressei aqui como servidor, como auxiliar judiciário em 92, depois como magistrado, e aqui conheci minha esposa, aqui fiz grandes amigos, meus melhores amigos estão aqui, e aqui eu devo tudo aquilo que cresci e experimentei. Então eu quero mais uma vez colocar-me sempre à disposição da doutora Marama e de todos os colegas e servidores e advogados que aqui militam, porque esta é minha casa, é a casa que eu jurei defender, que jurei atuar para o resto da minha vida. E é isso que eu pretendo cumprir, se Deus me permitir. Quero dizer também uma enorme satisfação de estar interagindo com as unidades do interior. Nós estamos aqui, e os senhores que estão me vendo aí do outro lado da tela, veem as outras unidades passando. Eu fico muito feliz em ver Teixeira de Freitas, ver Eunápolis, ver Ilhéus, 3 cidades onde atuei na magistratura e que me receberam de braços abertos. É um prazer enorme estar nesta oportunidade, interagindo com vocês mais uma vez, porque vocês moram no meu coração. E por isso eu quero mais uma vez agradecer por todo o carinho que já me destinaram e que é sempre muito encantador. E por isso eu quero mandar um abraço para todas as outras unidades do interior, várias que eu já conheci em outras oportunidades e outras que ainda não conheço, mas que, se Deus permitir, conhecerei. E vamos logo para a nossa aula. Por quê? Porque o tema da aula de hoje é responsabilidade civil nas relações de trabalho. E qual é a proposta desta aula? Nós temos que, eu sei que tenho que tomar cuidado para não bater aqui, senão o pessoal do interior dá um susto, eu sei das dificuldades que terei em dar aula sentadinho, mas os senhores não tenham dúvida que eu vou me comportar. Nesse ponto, o nosso tema é responsabilidade civil nas relações de trabalho. E como organizei esta exposição? A ideia é que eu possa trabalhar com os senhores desde uma revisão dos conceitos fundamentais do direito civil, desde a noção dos conceitos fundamentais de responsabilidade civil, construindo com os senhores numa primeira parte, numa boa parte da aula, toda uma revisão de uma teoria geral da responsabilidade civil. Para que, bem assentada essa teoria, eu possa, sem qualquer pudor, ingressar nas relações de trabalho, aqui nas relações de trabalho lato sensu, né, ou também na stricto sensu, na relação de emprego. E, em especial, para rematar a aula, aí fazer uma análise propriamente de 4 cortes, 4 enfoques que me parecem muito importantes para compreender de maneira completa, ou seja, com ânimo de completude, o tema da responsabilidade civil nas relações de trabalho, que são 4 cortes bem delimitados, que é, o primeiro, o corte da responsabilidade civil do empregador por ato do empregado, depois a responsabilidade civil do empregado em face do empregador, o terceiro, a responsabilidade civil do empregador por dano ao empregado. E, finalmente, a responsabilidade civil nas relações triangulares de trabalho, quando se quer discutir terceirização ou outras modalidades na sua aplicação, no que diz respeito ao tema da responsabilidade civil. Só que, do ponto de vista técnico, para que esta aula seja abrangente o suficiente, que sirva tanto para o noviço, tanto para aquele que está ingressando no mundo do direito agora, que ainda está estudando, para o jovem servidor da justiça, que está aqui na sala, ou que está nos ouvindo aí do outro lado da tela, que está começando no campo do direito,
que isso possa servir para ele, para que ele possa fundamentar bem, para a gente construir uma casa, nós temos que assentar bem os fundamentos, mas que também sirva para o profissional militante, para o advogado que está aqui, para o advogado que está aí do outro lado da tela, para o servidor que já atua há muito tempo e que precisa se renovar, se reciclar. Então é preciso que a aula tenha a abrangência necessária para compreender cada um e atender a cada uma dessas necessidades. Por isso, como disse, eu vou fazer um corte primeiro compreendendo aquilo que chamo de teoria geral da responsabilidade civil. E por isso, anote aí no seu caderno, se você está com o seu caderninho. Teoria geral da responsabilidade civil. Vamos fazer, já fiz essas considerações introdutórias, então anote aí. Primeiro tópico, vamos falar um pouco e uma introdução à responsabilidade jurídica. Por quê? Porque quando eu já estou falando de responsabilidade civil, eu já disse o substantivo e já estou adjetivando. Só que eu estou introduzindo a aula, então eu preciso ainda compreender o conceito, o substantivo, a ideia de responsabilidade. E responsabilidade é um tema que interessa a vários ramos do pensamento, não somente ao direito. Quando se fala de responsabilidade, o que é responsabilidade? Responsabilidade é a assunção das consequências de um determinado ato. E por isso, nós falamos em responsabilidade, não somente no campo jurídico, mas responsabilidade no campo moral, né? De quem é a responsabilidade por determinado tema, por determinado fato, por determinada conduta. E esse tema, isso não é norma para inglês ver, não, isso não é pura injeção de linguiça, não, isso é algo fundamental para compreender determinados temas do que diz respeito se é responsabilidade jurídica ou moral. Ainda nessa visão de uma teoria geral, eu posso dizer que é tema da ordem do dia para os meus amigos que estão aí, estão fazendo ainda na graduação, que estão pensando em escolher um tema de uma monografia final de curso, ou meu amigo já profissional que está pensando em fazer uma monografia final de curso na área de direito civil, por exemplo. Um tema da ordem do dia é a responsabilidade civil pelo abandono afetivo. A ideia de que alguém que tenha tido atendido às suas finalidades, às suas necessidades materiais fundamentais, ou tenha atendido isso, mas não tenha recebido o carinho, a atenção, o amor devido. Esse é um tema que enseja a responsabilidade civil, porque esse é um tema da ordem do dia, em função de um precedente jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em que, analisando uma apelação em que o juiz de primeiro grau não reconheceu, disse que o campo era meramente moral, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, numa determinada situação fática, disse, não, aqui há um dever jurídico de prestar afeto, de prestar amor. Não é possível, ó, eu batendo aqui, não é possível termos uma quebra de uma assistência afetiva. E o TJ de Minas Gerais reformou a decisão de primeiro grau. E essa decisão foi objeto de recurso especial e o STJ reformou a decisão do segundo grau e voltou para o primeiro grau, a primeira ideia. E o tema está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então a questão ainda não terminou. O Supremo ainda não se manifestou sobre o abandono afetivo. E por que eu estou dizendo isso? Para dizer da importância da compreensão do tema responsabilidade de forma mais ampla. Por quê? Porque quando eu falo de responsabilidade da forma mais ampla, aí eu vou separar, vou organizar dentro deste conceito, responsabilidade, a assunção das consequências de um ato, uma divisão da responsabilidade jurídica para a responsabilidade moral. E por que estou dando este enfoque, esta ideia? Para fazer a diferenciação entre essas duas modalidades. E qual é a diferença, em essência, da responsabilidade jurídica para a responsabilidade moral? Só e somente só a existência de uma sanção institucionalizada. Porque na responsabilidade jurídica, há sanção. Perceba, por exemplo, para quem é testemunha de Jeová, sofrer uma transfusão de sangue, o indivíduo se sente violentado, pode ser excluído da sua comunidade,
Juridicamente não, inexigível. Mas do ponto de vista moral, há uma sanção. Sanção difusa, não com o aparato estatal. Esse aparato estatal só vai surgir no que nos interessa nesse tema, que é a responsabilidade jurídica. Ou seja, apenas para que fique bem claro esse tópico, se você está organizando o seu caderno do Draglege, você coloca lá, introdução à responsabilidade jurídica, dentro de um conceito de responsabilidade, e aí, nessas classificações, a responsabilidade jurídica versus a responsabilidade moral. Para perceber que a diferença entre elas vai estar apenas na existência de uma sanção institucionalizada. E eu trouxe aqui alguns exemplos do campo da responsabilidade civil para mostrar que isso não é conversa para boi dormir. Não é tertúlia flácida para bovino dormitar. Nesse ponto, nós precisamos agora subdividir essa responsabilidade jurídica. E aí, nesse ponto, trazendo algo que vai ser o nosso tema. A ideia da responsabilidade civil em contraponto à responsabilidade penal. E para tentar mostrar que não há diferença ontológica da responsabilidade civil para a responsabilidade moral, para a responsabilidade penal. Por quê? Porque, na verdade, a diferença é de grau. E a mesma conduta humana pode ensejar responsabilidade nos dois campos de atuação. A diferença, em essência, está no bem jurídico violado, que pode se contentar com a mera reparação de danos, ou, ao contrário, exige do Estado uma reparação mais efetiva, talvez com a restrição de liberdade do indivíduo. E este é outro tema que pode vir à baila e virar à baila nas nossas digressões, por exemplo, para discutir as funções da responsabilidade civil, porque se a responsabilidade penal tem um conteúdo essencialmente punitivo, mas preventivo da sociedade, na responsabilidade civil a sua função primordial está na reparação do dano. Mas a primordial não quer dizer que o sentido anterior seja excludente. E isso eu vou deixar mais claro para frente. Mas compreendendo, portanto, essa responsabilidade criminal da responsabilidade civil como uma distinção meramente em função de grau, mas sem uma diferença ontológica do ilícito. O mesmo ilícito pode ir à responsabilidade civil independente da criminal. E o que nos interessa, aí sim, fiz essa introdução para localizá-los no texto, para localizá-los no tema. E aí eu posso falar um pouco com os senhores sobre responsabilidade civil. E aí anote aí no seu caderno, doutora Paula, qual é o conceito de responsabilidade civil. Ora, bem, se eu já dei um conceito de responsabilidade, que é o substantivo nessa expressão, eu só posso adjetivá-lo. Ora, se responsabilidade é a assunção das consequências de uma determinada conduta, responsabilidade civil nada mais é do que a assunção das consequências civis desta conduta. E o que consequências civis são estas? O pessoal de Ilhéus, um abraço para vocês. Eunápolis também é a minha cidade ali. Está aparecendo ali, Teixeira também. Eu sou apaixonado por essas cidades. Né? Eu fui muito bem tratado e eu tenho muita saudade. Teixeira, estarei lá, em Teixeira de Freitas, dia 12 de junho, acho que é a véspera da minha filha. Tá? Nesse 12 de dezembro. Estarei lá, matar a saudade do meu povo lá, que eu tenho muita saudade deles mesmo. Vamos lá. E já matei o pessoal de Ilhéus, saudades, não matei. Né? E quero matar a saudade do pessoal de Eunápolis. Vamos lá. Conceito. O conceito de responsabilidade civil é a assunção das consequências civis de uma determinada conduta. Mas em uma questão mais precisa, em um conceito que possa não ser um mero desdobramento do conceito principal, que cargas d'água é responsabilidade civil? Doutora Vanessa, que é? Nesse ponto, eu tenho que discutir com os senhores, talvez, uma concepção ainda mais simples. Por quê? Porque aqui eu tenho a ideia de reparação de danos. Responsabilidade civil, nós estamos discutindo reparação de danos. Nós estamos discutindo uma violação a uma determinada conduta
E, em função dessa conduta, gerou-se um determinado dano, uma violação ao interesse juridicamente tutelado, e por causa disso, eu vou pescar a restituição ao status quo ante, o retorno do estado de coisas anterior. Se isso não é possível, eu vou compensar, eu vou indenizar. E é isso que é, em essência, a responsabilidade civil. Em uma frase, estudo da responsabilidade civil é o estudo da reparação dos danos. É o estudo das consequências civis de uma determinada conduta que não se quer. E, por causa disso, por causa desse conceito, aí, abra o seu tópico, segura o seu caderno, doutor Tales, anote aí, eu preciso falar aqui com os senhores que eu tenho lá um tema que é sempre interessante falar, né? É o tema da natureza jurídica. O estudante de graduação, muitas vezes, ele se assusta. Na primeira prova, em que houve lá, o professor pergunta e diz assim, por gentileza, anote aí, qual a natureza jurídica de determinada coisa? O estudante, a primeira vez, toma um susto, não é mesmo? Né? Eu não esqueço, na época que eu era concurseiro, né, que houve uma prova no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, qual a natureza jurídica do peixe. Aí, o desespero, as pessoas cheias de teorias, né? Não era para verificar se era res nullius, se era res como nome, não, vamos discutir isso, ou será um objeto. Dá um susto na hora. E a gente fica preocupado. O que é isso? O que se quer quando se pergunta o que é natureza jurídica? Porque a natureza está aí. O direito é uma criação humana. Né? Não, peraí, respire. Não há nenhum problema em se perguntar o que é natureza jurídica. Porque natureza jurídica nada mais é. Quando alguém perguntar para os senhores o que é natureza jurídica, ele quer dizer, leia-se, o que é este Instituto para o Direito. Bom, acabou. Não precisa muita digressão. Então, qual a natureza jurídica da responsabilidade civil? E isso é algo que precisa ser explicitado. A natureza jurídica da responsabilidade civil nada mais é do que de uma sanção. Da consequência lógico-normativa de uma conduta que não se quer. A consequência lógico-normativa de uma conduta que, a priori, é ilícita. Uma conduta que não é aceitável pelas partes socialmente. Então, é uma natureza jurídica sancionadora. E por que eu estou dizendo isso? Para que a gente possa, respirando melhor, fazer uma distinção entre a natureza jurídica sancionatória para a ideia de responsabilidade civil como pena. Perceba, a pena está para a sanção numa relação de espécie e gênero. A gente não deve confundir a aplicação dos dois institutos, muitas vezes, embora muitas vezes nós tenhamos elementos punitivos, e isto não é uma aberração em sede de responsabilidade civil. Mas a sua função primordial, a função primordial da responsabilidade civil é, sem sombra de dúvida, a ideia de reparação de danos. E por isso, eu continue soltando no seu caderno aí, Tom Baldino, bote aí, por gentileza, terceira função, a função da responsabilidade civil. As funções da responsabilidade civil. Por quê? Porque quando eu coloco as funções da responsabilidade civil, eu tenho que, em primeiro lugar, colocar de cara, olha, a função primordial da responsabilidade civil é uma função reparatória, de compensação do dano à vítima, de compensação do prejuízo à vítima, da compensação da violação daquele interesse juridicamente tutelado que foi, de forma não autorizada, violado. Essa é a função primordial. Essa é a essência da responsabilidade civil. Nós estamos discutindo aqui reparação de danos. Nós estamos discutindo aqui o tema da reparação de danos. Essa é a sua função primordial. Todavia, há duas outras funções da responsabilidade civil que, nos últimos anos em especial, passaram a ganhar muita força.
e que merecem atenção, e que são excelentes temas para monografias de finais de curso e curso de pós-graduação, e são excelentes temas para monografia de final de curso e curso de graduação, e são excelentes temas até mesmo para dissertação de mestrado. Eu orientei uma específica do professor Salomão Rezedal, o filho, não o pai, né, sobre punitive damage no sistema brasileiro, os termos punitivos. Que é isso que eu vou falar agora. Porque existem duas outras funções, além da função reparatória, que merecem destaque. Que funções são essas? Uma função punitiva do ofensor, sem virar uma pena, mas uma função punitiva do ofensor e também uma função de desmotivação social da conduta. Isto, vamos falar um pouco de catecismo? Parece catecismo, realmente. Pune-se porque pecou e pune-se para que não peque mais. A ideia é esta. Pune-se o indivíduo, traz-se a ele a sanção porque ele cometeu um determinado ato, que há uma determinada conduta que não é aceitável socialmente. Mas pune-se também para dizer que aquela conduta não é aceitável socialmente e que aí, nesse caso, é preciso desmotivá-la. E isto é cada vez mais evidente, meus amigos, no campo, e aí puxando ainda a teoria geral da responsabilidade civil, mas é claro que eu vou puxando, sempre que for possível, alguma coisa para o campo trabalhista. Isso é cada vez mais evidente no campo das ações coletivas, das ações civis públicas. Porque, meus amigos, não adianta que, se eu tenho um dano perpetrado a um único empregado numa situação isolada, é óbvio que eu posso até, num determinado momento, pensar numa indenização que tenha mais um efeito simbólico. Mas se trata de 1, 2, 3, 10, 15, 20, 50 empregados, aquele valor estabelecido originalmente não surtiu efeito. E aí a mão é pesada. A mão é mais pesada. Bem mais pesada. Por quê? Porque se trata de uma situação em que, além do dano individualmente considerado, eu tenho que pensar na repercussão disso. E mostrar que aquela conduta não é tolerável. E isso, no campo... Imagine, por exemplo, no campo da ação civil. E isso não quer dizer que somente seja com uma pessoa. Pode ser, em função da gravidade da situação. Pense, por exemplo, na redução à condição análoga de escravo. Meus amigos de Barreiras, que conhecem bem esse tema, né? Há uma sentença conhecida de todos, doutora Neuma Márcia, proferida lá, sentença que eu comento em sala de aula, que é uma sentença realmente muito interessante, e vários outros. Né? Perceba que nós temos determinadas situações em que há uma necessidade de uma atuação mais efetiva, não somente na ideia da reparação individual do dano, mas principalmente na ideia da desmotivação social da conduta. E isso, meus amigos, é algo que fundamenta a teoria norte-americana que tem sido incorporada pouco a pouco no sistema brasileiro, que é a ideia dos punitive damages, danos punitivos numa tradução literal. A ideia de que o juiz, ao fazer uma determinada condenação, não se limite à ideia da reparação do dano individual, mas sim um plus em condenação em função daquela situação fática. De certa forma, no campo da ação civil pública, e nós estamos com uma lei já há muito tempo, anterior, com 88, né? E quando se fala da reversão para um determinado fundo, que na área trabalhista, nós, por falta de outro fundo, né, remetemos para o FAT, né? Pensamos nesta reparação com esta finalidade, não é só e somente só aquele valor em si, não repara o dano, mas sim tem este conteúdo punitivo. Eu até conheço, e aqui foi muito interessante, essa oportunidade de interação, principalmente também, não somente com os colegas do interior, mas também com colegas de outros estados. Né? Eu tive a oportunidade de palestrar no TRT da 18ª Região, Goiás, e lá verifiquei uma ação civil pública interessantíssima. Interessantíssima, amigo. Que foi ajuizada pela PRT, pelo Ministério Público do Trabalho, da 18ª, em uma questão de trabalho escravo. E aí essa indenização não disse, não vou mandar pro FAT, porque o FAT os caras não vão ver esse dinheiro nunca mais na vida. Né? Ele fez o quê? Estabeleceu-se uma tutela específica, numa obrigação de fazer,
para construir uma determinada escola primária para os filhos das pessoas. Eu achei sensacional! Sensacional! Por quê? Porque aí se consegue verificar uma reversão efetiva para aquela comunidade. Por quê? E aí, aqui, os colegas que têm estudado profundamente a matéria sabem que, notadamente, no campo do trabalho escravo, é uma situação que beira um processo kafkaniano. Por quê? Porque o indivíduo é literalmente libertado pela operação que é conjunta, Polícia Federal, Ministério do Trabalho, Ministério do Trabalho, ótimo, maravilhoso, e 6 meses depois volta para o meu lugar. Perceba que ter algo que volte... Marcelo já me olhou ali. Eu preciso, para ter algo que volte, que reverta a comunidade, essa teoria pode ser muito útil. Muito útil. Mas, para efeito de funções da responsabilidade civil, essas 3 são básicas, são fundamentais, já que estamos construindo aqui com os senhores uma teoria geral da responsabilidade civil. E aí, eu quero falar com os senhores também de na verdade, duas espécies de responsabilidade civil, que voltarão à baila, sem sombra de dúvida, no campo da discussão aqui em sala de aula sobre a responsabilidade civil do empregador por dano empregado, entre outros pontos. Mas nesse momento de construção de uma teoria geral da responsabilidade civil, eu não posso deixar de mencionar as espécies fundamentais de responsabilidade civil. Anote aí no seu caderno. Então, eu tenho aqui dois tipos de responsabilidade civil fundamentais, 2 espécies fundamentais, ou 2 classificações fundamentais com 4 espécies. A primeira, ela toma como critério diferenciador a indispensabilidade, e anote isso, como ônus da prova do autor, ou como ônus da prova de fato constitutivo, o elemento culpa. Estou me referindo, e é conhecida de todos, até daqueles que estão começando nos cursos de direito, a diferença da responsabilidade civil subjetiva para a responsabilidade civil objetiva. A diferença entre elas está na imprescindibilidade da comprovação do elemento culpa. Eu diria mais, a imprescindibilidade da culpa ser levada como um elemento de um fato constitutivo do autor. Porque, amigos, e aí eu tenho que aprofundar. Eu preciso aprofundar. Por mais que eu tenha esse corte de fazer dentro de uma determinada construção teórica, que sirva tanto para quem está começando como para quem já é profissional, eu preciso fazer uma provocação, e aí nesse ponto, afastando algumas impropriedades técnicas que verificamos em leituras de textos ou em jurisprudência, que seja. Eu jamais falei aos senhores que na responsabilidade civil objetiva não se discute culpa. Como? Exatamente. Eu não disse aos senhores que na responsabilidade civil objetiva não se discute culpa. Eu disse que na responsabilidade civil objetiva, a culpa não é um elemento do fato constitutivo do direito. Isso que eu falei. E aí você diz assim, peraí, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Na responsabilidade civil subjetiva, eu vou ter a culpa como um elemento essencial para a caracterização da responsabilidade. Na responsabilidade civil objetiva, não. Mas, aprofundando aqui é em especial para os profissionais. Para os estudantes, isso você anota, puxa uma nota de rodapé no seu caderno, né? Mas aqui é para os profissionais gerais. Em geral. Porque se discute culpa em sede de responsabilidade civil objetiva. Como? Por 2 critérios básicos. Por quê? Porque culpa exclusiva da vítima é ônus da prova do demandado e a hipótese de quebra de nexo causal. O autor não tem que provar culpa de nada, se é responsabilidade civil objetiva.
Mas o réu pode trazer, abrindo os elementos objetivos da lide, abrindo a discussão da matéria, para discutir culpa. Culpa exclusiva da vítima. Porque se for hipótese de culpa exclusiva da vítima, quebra a responsabilidade civil objetiva. Quebra, porque nós estamos discutindo. Porque discussão de culpa exclusiva da vítima não é discussão sobre culpa, é discussão sobre nexo causal. E isso é fundamental. É preciso perceber, se os senhores tiverem a curiosidade de ler a lei que trata de atividade nuclear no Brasil, vai verificar que no artigo 8º dela admite, no caso da culpa exclusiva da vítima. Claro que pensar em outras pessoas, a ideia da vítima não vai ser um terceiro para outras pessoas, não. O ato de terceiro não quebra nexo causal na responsabilidade civil nuclear, que é uma hipótese típica de responsabilidade civil objetiva. Mas quebra a responsabilidade em relação especificamente à vítima. Se culpa exclusiva for. Culpa exclusiva for. E culpa pode ser invocada não para quebrar nexo causal, mas para efeito de quantificação. Quando se trata não de culpa exclusiva, mas de culpa concorrente. Essa é uma previsão que nós vamos desdobrando lá do Código de Defesa do Consumidor, mas que, na verdade, por Código de Defesa do Consumidor, a evolução jurisprudencial foi em outro sentido, mas na previsão específica, se os senhores tiverem a curiosidade, de onde os senhores estiverem vendo, meus amigos de Itabuna, estou vendo a sala cheia, um grande abraço para vocês, né? Nesse ponto, vocês podem verificar o artigo 944, parágrafo único do Código Civil, vou puxar aqui, parágrafo 944, o artigo 944, parágrafo único do Código Civil, diz o seguinte: se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Meus amigos, aqui não falou moderar, não falou aumentar, embora possa se construir, até o Salomão mais vai nessa linha, pode se construir talvez em cima dela também a ideia de um aumento, mas nós temos aqui no campo não da responsabilização, mas da quantificação, a influência do elemento culpa. Claro que eu seria um leviano se eu não mencionasse isso, na 4ª jornada de direito civil da Justiça Federal, né, do Conselho da Justiça Federal, houve o lançamento de um enunciado. O enunciado não é jurisprudência nesse ponto, não é como nossas súmulas antigos enunciados. Ali é como um enxerto doutrinário, mas dizendo que esse dispositivo deveria ser aplicável só e somente só para a responsabilidade civil subjetiva. Mas a lei não diz isso. A lei não diz isso. Então é um campo para reflexão. Você, olha, um Nápoles aí, passou Ilhéus agora há pouco. Eu estou me divertindo, estou revendo meus amigos ali, olha que legal. E é um ponto para profunda reflexão. Essa é a primeira classificação, que a gente vai voltar, obviamente, quando for entrar no corte trabalhista estricto sensu. Mas eu quero não falar somente de responsabilidade civil objetiva e responsabilidade civil subjetiva. Eu quero falar também de uma outra classificação que é importantíssima, e eu já vou colocar alguma coisa, embora não fosse o momento, de direito do trabalho, até para homenagear o meu amigo José Cairo Júnior, juiz titular da primeira vara de Itabuna, meu colega de concurso, foi meu auxiliar em Eunápolis, é um prazer enorme ser seu amigo. Né? Por quê? Porque ele tem uma tese publicada, inclusive pela ITRS, é a 4ª edição agora, foi a dissertação de mestrado dele, interessantíssima, senhor presidente. É a diferença da responsabilidade civil contratual para a responsabilidade civil extracontratual. Por quê, amigos? Qual é esta diferença que eu estou destacando, que pode servir para o nosso dia a dia? Meus amigos, a responsabilidade civil contratual para a extracontratual, ou chamada criana, essa responsabilidade civil se divide em 3 elementos diferenciadores, que podem ser notados. A diferença da responsabilidade civil contratual para a extracontratual. O primeiro elemento é o elemento óbvio, a pré-existência de uma relação jurídica. Ou seja, na responsabilidade civil contratual, eu já tenho uma determinada obrigação que aí foi descumprida. Na extracontratual, não. Eu tenho uma violação de um dever geral de conduta que decorre de uma máxima de Ulpiano, nem dele, a ninguém se deve lesar. Ora, sim, mas se lesar, tem que reparar. Ora,
Essa diferença vai trazer uma outra diferença, uma segunda diferença essencial, fundamental, maravilhosa para a discussão de reparação de danos morais, principalmente no Justiça do Trabalho. Por quê? Porque se eu tenho uma relação jurídica pré-existente, se eu tenho o descumprimento dessa relação jurídica pré-existente, responsabilidade civil contratual, haverá, segunda diferença, haverá uma diferença de tratamento, ou, para ser mais preciso, do ônus da prova da culpa. Da culpa. Por quê, amigos? Provar culpa não é fácil. Quando nós não temos presunções, nós acabamos vendo pretensões deduzidas em juízo se fulminarem, não serem acolhidas, porque provou a culpa. E este elemento é sensacional. Por quê? Porque se nós verificarmos na relação, na responsabilidade civil contratual, há uma presunção de culpa no elemento danoso. O que não existe na responsabilidade civil aquiliana. E aí alguém pergunta, a responsabilidade civil nas relações de trabalho, na relação de emprego, no que você vê no dia a dia na justiça de trabalho, é o que? É contratual ou extracontratual? Resposta básica, depende. Depende da conduta que estiver sendo dita. Agora, é muito simples. Se se trata, por exemplo, de uma responsabilidade civil contratual, por exemplo, por uma violação de uma regra de segurança, a violação de uma ANR, e por causa disso gerou dano, você precisa provar culpa. Você precisa provar culpa. Como? Para quê? Porque se você parte do pressuposto de que se trata ali de uma violação de uma regra jurídica estabelecida e que foi incorporada ao contrato de trabalho, temos ali o descumprimento, no final das contas, do próprio contrato de trabalho. E o que é que o escolar de Dr. Zé Cairo Júnior? Porque na dissertação de mestrado dele, a responsabilidade civil por acidente de trabalho, que é tema também da dissertação de mestrado do desembargador Cláudio Brandão, também um tema sensacional ligando ao acidente de trabalho. São, na Bahia, talvez os dois maiores nomes hoje sobre esse tema, né, pelo menos em produção intelectual, né, em produção acadêmica. O que acontece se eu provo que houve o descumprimento de uma ANR? Tem que provar alguma outra culpa do empregador? Não. Porque a culpa já está presumida. Porque ele se obrigou, ou ele tinha a obrigação de realizar aquela conduta. E o que eu estou dizendo, e já falei, por que eu invoquei Cairo? Porque Cairo defendeu na sua dissertação de mestrado, que foi defendida, inclusive anteriormente à vigência do atual Código Civil, que o contrato de trabalho teria uma cláusula de incolumidade, como por exemplo o contrato de transporte. E que nessa situação, ele não estava dizendo, não estava afirmando, não era isso, que era responsabilidade civil objetiva. Ele estava afirmando o seguinte: se houve uma determinada verificação da saúde, por exemplo, no exame admissional, e no exame periódico, no exame admissional, se constatou uma determinada patologia, presume-se que decorra da relação de trabalho, presume o elemento culpa do empregador. Cabe a ele, empregador, provar que a culpa não é dele. Que se trata de uma propensão genética do empregado, que se trata de algum outro elemento que tenha trazido aos autos. E se isso não é algo importante para efeito de decisão, mas se o senhor não considerar isso tão importante para decisão, é no mínimo algo importante para efeito de dilação probatória. Porque quem é que vai custear a perícia? Se a perícia, nesse caso, sirva, não para discutir um nexo causal, necessariamente, mas a inversão do uso da prova da culpa. Isso é algo que é da teoria geral da responsabilidade civil. Não é o que eu inventei, é algo construído da responsabilidade civil. E a gente esquece. Se eu fiz esse elemento de prova antes,
E o terceiro elemento aí não nos interessa tanto para a relação de trabalho, mas que é importante dentro de uma perspectiva mais ampla, já que estou construindo com os senhores uma teoria geral da responsabilidade civil, falar de uma terceira diferença da responsabilidade civil na contratual para extracontratual, que é a questão da diferença de tratamento quanto à capacidade. Porque é óbvio, para eu falar de uma responsabilidade civil contratual, eu parto do pressuposto da validade do negócio jurídico que foi estabelecido. Então, a capacidade do sujeito, do ofensor, é pressuposto. É pressuposto. Por quê? Mas sim, e daí? Não, é porque na responsabilidade civil aquiliana, isso é irrelevante. Na responsabilidade civil aquiliana, eu vou ter a responsabilidade civil decorrente de um ato de um incapaz. Isso desde o Código Civil Velho, na verdade, desde que o mundo é mundo, vamos aí, eu estou exagerando, né? Mas por quê? Porque aí a discussão não vai ser de responsabilidade, mas sim de imputabilidade. Vai se verificar no caso concreto que haverá responsabilidade, não dele, mas do seu responsável legal. Responsabilidade. Assumir as consequências de um determinado ato. E perceba, aí atualizando, aí essa observação é específica para quem está assistindo a nossa exposição, como uma atualização, como uma reciclagem do novo Código Civil. Há um dispositivo no novo Código Civil, sem correspondente no Código Civil de 16, que é um tema fascinante, e que traz a possibilidade, olha meus amigos, é um dispositivo sem correspondência. Não tinha antes. Não estuda a doutrina velha. Por quê? Porque esse dispositivo traz uma possibilidade específica de responsabilidade civil direta do incapaz. É o artigo 928 do Código Civil. Claro, não é o corte que estamos hoje da aula, mas vou ler para dar um exemplo e iluminá-los ou trazer esse tema. Estou me sentindo a própria Coelba aqui, estou iluminando todo mundo. Vamos lá. O artigo 928 fala lá. O incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo. Imagine, por exemplo, se você tiver uma situação em que não há a guarda ou a companhia do filho menor, ou não dispuserem de meios suficientes. Ou seja, há uma preocupação já do nosso diploma material com a ideia de efetividade. Por quê? Porque, olha, quem responde é o pai. Na visão tradicional, o pai e a mãe, os pais. Mas, espera aí, eles não têm condições, mas há patrimônio reservado do menino. E isso com pai e filho é mais difícil, mas com tutor ou curador é facílimo. Com tutor e curador é facílimo visualizar. Então, nessa hipótese, você poderia ir no patrimônio direto do tutelado ou do curatelado. E isso é um dispositivo que não tinha previsão no sistema codificado anterior. Aqui. Vamos lá. Com isso, eu fiz uma revisão geral da noção de responsabilidade civil. Agora anote aí. Vamos ir para a responsabilidade civil nas suas minúcias. Anote como novo tópico. Anota aí, doutor Ivan. Elementos da responsabilidade civil. Dona Karina, anote aí. Eu vou falar com os senhores alguns temas de responsabilidade civil. Por quê? Porque, como a proposta da aula é construir uma teoria geral da responsabilidade civil, se eu pretendo fazer uma teoria geral da responsabilidade civil, eu tenho que construir algo que sirva para toda e qualquer hipótese de responsabilidade civil. Eu tenho que pensar algo que sirva para a responsabilidade civil stricto sensu, para a responsabilidade civil nas relações de trabalho, responsabilidade civil nas relações de consumo, responsabilidade civil do Estado, responsabilidade civil em qualquer outro campo. Porque senão seria um estelionatário, né? Eu dizer que eu estou construindo uma teoria geral que não sirva para a generalidade. E aí, já que eu estou construindo uma teoria geral da responsabilidade civil, eu tenho que falar com os senhores dos seus elementos essenciais para a caracterização. Então, o tópico é elementos da responsabilidade civil. Elementos da responsabilidade civil.
E aí eu trago aos senhores primeiro aquilo que eu chamo de elementos essenciais. E para mim, bastam três. Três elementos são essenciais para a caracterização da responsabilidade civil. Para toda e qualquer modalidade, bastam três. E que elementos são esses? O primeiro elemento é o elemento conduta humana. E por que eu chamo conduta humana? E não como está no Código, ato ilícito, do artigo 186, ou do abuso de direito como ato ilícito, do artigo 187, casando com o artigo 927 do Código Civil, que é a regra básica de responsabilidade civil. Por que, meus senhores? Por que eu não chamo de ato ilícito? Por quê? Porque quando eu falo de conduta, eu estou imaginando com os senhores que eu tenho algo que é mais preciso do que ato. Porque conduta é mais genérico. Isso é teoria geral, eu quero ser real. Porque eu não posso abarcar a conduta comissiva somente, a conduta positiva, a ação. Eu preciso lembrar que há determinados campos de responsabilização civil que decorrem da inação, da omissão. Então, conduta, para não chamar de ato, porque eu quero imaginar ação e omissão, e não somente ato. Conduta positiva ou negativa. Primeira classificação, a conduta. Mas essa conduta humana, ela pode ser própria ou pode ser de terceiros. Porque quando a gente ensina a responsabilidade civil, a gente pensa logo na responsabilidade civil por ato próprio. Eu pratico uma determinada conduta causando um dano a outrem. Mas perceba que o Código Civil, seguindo doutrina já centenária, abrangeu a ideia de responsabilidade civil por ato de terceiro. Isso está no Código Civil brasileiro hoje, no artigo 932 do Código Civil. Mas que, no sistema do Código Civil de 16, era o artigo, anote, 1521. Sim, mas só a mudança do artigo? Não! Houve uma mudança muito interessante de responsabilidade civil de ato de terceiros, do Código Civil velho para o Código Civil novo. Por quê? Porque o Código Civil de 16, no artigo 1521, falava das hipóteses dos pais pelos filhos menores, do tutor pelo tutelado, curador curatelado, empregador, amo ou comitente pelos atos de empregado, serviçal ou preposto. Tinham dos locais onde se hospeda, por educação, na verdade, pensando em colégios ou algo do gênero, tinha previsões específicas, 935, o 932, casado com 1521. A hipótese, houve um aperfeiçoamento, que a gente vai falar daqui a pouco, não tão aperfeiçoado assim, vamos criticar, mas houve uma mudança sensível. E onde estava essa mudança sensível? Justamente no elemento culpa. Na ideia da diferença de responsabilidade civil objetiva para subjetiva aqui está trabalhada. Por quê? Porque no Código Civil de 16, que não era de 16, na verdade, era um projeto que foi apresentado em 1899, inspirado num projeto anterior, esse projeto de 1899 de Clóvis Bevilacqua, inspirado no projeto anterior de Coelho Rodrigues. Então nós estamos tratando de um código de uma outra época, um código oitocentista. Esse Código Civil de 16, no artigo 1520, trazia as hipóteses. Mas no 1523, dizia que a responsabilidade civil pelo ato de terceiro pressupunha a prova de ter concorrido com culpa. Então, trazia um espaço, uma porteira aberta para a responsabilidade civil subjetiva. Na campo trabalhista, a gente vai falar sobre isso, a evolução, que chegou até o Supremo na súmula 341, mas aguenta aí. Mas o que é que nós temos? Nós temos que o Código Civil de
2002, cancelou, entre aspas, esse debate. Afastou qualquer polêmica nesse ponto. Por quê? Porque estabeleceu expressamente no artigo 933, anote aí, que a hipótese ali é de responsabilidade civil objetiva. A responsabilidade civil por ato de terceiro. Falei de conduta positiva e negativa, falei de conduta própria de terceiro, e aí eu vou explicar por que eu não chamo de conduta humana ilícita. Eu não chamo, só chamo de conduta humana, mesmo reconhecendo a possibilidade de responsabilidade civil por fato da coisa ou do animal. Pela ruína de prédios, pelas coisas jogadas, pelos dóceis pitbulls. Mas por quê? Porque mesmo a conduta, ou para ser mais preciso, o dano tendo sido praticado por um fato da coisa, por um fato do animal, a gente só usa ato para ser humano, né? Por um fato, esse fato decorre de uma relação jurídica pré-existente, que é de posse de propriedade, a relação de guarda. Então, meus amigos, a conduta é humana, própria ou de terceiros, positiva ou negativa. E aí vou provocá-los de novo. Lícita ou ilícita? Ilícita ou lícita? A regra geral do Código Civil, sem sombra de qualquer dúvida, é da responsabilidade civil calcada no ato ilícito. É a previsão expressa do artigo 927 do Código Civil. Só que eu quero mostrar para os senhores que há possibilidade, sim, de responsabilidade civil por ato lícito. Como? Muito simples. O próprio Código traz previsão, por exemplo, no artigo 188, quando fala de situações de dano que exclui a ilicitude, mas gera ainda o dever de indenizar. O exemplo de sala de aula é comum. Eu estou dizendo, eu estou dirigindo, né, e aparece uma criança na frente, eu não lembro de frear, eu não lembro de reduzir, eu pego o carro e jogo do lado, para não atropelar a criança, para não lhe causar dano. Ao fazer isso, bate outro carro. Essa conduta, esse dano que eu pratiquei, não é considerado ilícito por posto de previsão legal específica. 188 retira a ilicitude. Nós estamos discutindo, por exemplo, o tipo penal de dano, e por isso que eu faço a diferença da responsabilidade civil para a criminal, para mostrar que não há diferença ontológica entre eles. Se eu for, essa conduta não é típica. Essa conduta, na verdade, que se enquadraria no tipo de dano, não é considerado um ilícito penal. Há uma excludente ilicitude, mas gera dever de reparar. Por ato lícito. Está no 188. Quando nós falamos, por exemplo, numa desapropriação, e a PEC já há alguns anos, fazendo homenagem ao meu amigo Jair Sendusé, né? Quando eu falo não mais nem que fala em desapropriação, mas a PEC pensando em expropriação, né? Confisco, no caso de trabalho escravo. Mas quando se fala em desapropriação por não atendimento da função social da propriedade, ali você pode imaginar um determinado ilícito, que aí gera responsabilização, mas você pode ter uma desapropriação que não está calcada em prática de ato ilícito. É a hipótese típica, quando nós verificamos, olha, vamos ter que construir uma estrada aqui, vamos ter que construir um prédio aqui, vamos ter que construir uma determinada situação que é para a comunidade. O proprietário praticou algum ato ilícito? Descumpriu a função social da propriedade? Não! Mas a administração vai indenizá-lo por um ato lícito. Essa é a ideia do primeiro elemento. Primeiro elemento, controle no tempo objetivo. Primeiro elemento da responsabilidade civil, que é a conduta humana. Segundo elemento. O segundo elemento é o elemento dano. Esse eu quero aprofundar. Esse eu quero aprofundar muito, porque vai servir tanto para os estudantes quanto para os profissionais. O elemento dano. Doutor D. O elemento dano. Se eu pergunto o que é dano,
A primeira palavra que vem à cabeça, muitas vezes, é prejuízo. Prejuízo. Só que a expressão prejuízo, Renato, a expressão prejuízo é um tanto quanto limitada. Por quê? Porque quando nós falamos de prejuízo, nós acabamos identificando necessariamente, ou não necessariamente, a ideia com a materialidade desse dano. Quanto custou isso aqui? Qual foi o meu rombo? É isso. Então, a expressão prejuízo, ela é emblemática, ela é didática, mas ela talvez não seja tão precisa para trazer uma sinonímia para dano. O que é dano?